Você busca compreender o propósito da vida? Quer entender a continuidade além do véu? No Pense Nisso, exploramos os ensinamentos de Allan Kardec para iluminar o seu caminho, desvendar mistérios e promover a paz interior. Conecte-se com a sabedoria que liberta. Pense nisso. Se você gostar do nosso programa, curta e compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. Meus prezados amigos da Rádio Meimei, aqui estamos mais uma vez voltando com a nossa crônica, que procura levar alguma informação para a sua reflexão, naturalmente. Hoje nós queremos abordar um tema que consideramos muito importante, até porque a maioria das pessoas utilizam desse recurso, e é através dela e quase sempre por meio dela que elas se iniciam a sua presença no centro espírita. Nós estamos falando do passe. O passe constitui um atrativo para o espiritismo. As pessoas vão ao centro tomar passe. O que é tomar passe? Antigamente, nós utilizávamos as benzedeiras, o benzimento, coisa desse tipo, né? As igrejas, os sacerdotes também fazem seus benzimentos e assim por diante. Na verdade, para a doutrina espírita, tudo isso tem um sentido. Não é um sentido mágico, não é um sentido milagroso, mas é algo que mexe com as forças da natureza. O passe, na verdade, é a manipulação de recursos fluídicos que nós não vemos, mas que existem. Muitos deles vêm de nós mesmos, das pessoas que nos ajudam, do meio ambiente onde nós vivemos. Tudo isso pode, de alguma forma, favorecer uma condição espiritual de que nós necessitamos para o nosso bem-estar, para o nosso conforto. Daí veio o passe. Então muita gente vai ao centro tomar passe como se estivesse tomando um passe de mágica, mas na verdade não é assim. O que vale, na verdade, no passe, é claro, é a fé. Porque a fé é uma força muito poderosa que cada um de nós tem. Não dá para medir a fé de um com a fé do outro. É uma força poderosa que faz com que o indivíduo tenha capacidade de atrair para você recursos que venham atender às suas necessidades. É claro que nem sempre fazemos isso. Nem sempre sabemos fazer isso. Eis porque as forças que derivam da fé acabam se dissipando, se perdendo, porque não sabemos utilizá-la. É a verdade. E hoje vamos falar então do passe. É uma prática comum nos centros espíritas, consiste na imposição das mãos, nos moldes que Jesus fazia quando recebia e atendia as pessoas que o procuravam, e mediante uma prece nós tentamos ajudar as pessoas. É claro, uma prece que não é feita somente por aquele que dá o passe, mas principalmente por aquele que recebe o passe. Porque as condições de recepção ou receptividade do passe depende de quem está recebendo, muito mais de quem está oferecendo. Eu posso te oferecer alguma coisa, posso estender as mãos em sua direção, mas se você não pegar, você não tem. O passe é isso. Eu posso estar oferecendo um pensamento, uma prece, mas se você não souber absorvê-la conforme sua necessidade, nada feito. Antes de mais nada, nós queremos informar, portanto, que o passe é um modo simples e direto de pedir a Deus o atendimento necessário à pessoa que quer ajuda espiritual para se fortalecer, para superar os seus problemas do dia a dia, inclusive problemas de saúde,
Até porque a grande parte dos problemas de saúde reflete as nossas condições íntimas, nosso estado emocional, as nossas condições espirituais. E o passe serve para estabelecer esse equilíbrio. Mas o passe não tem um fim em si mesmo. O passe tem que mexer com a pessoa, fazê-la entender que ela é o agente da sua própria cura. Ela é o agente que vai atuar em seu próprio benefício. Por isso, se você abrir o Evangelho e verificar que quando Jesus esteve em Nazaré, ele não conseguia curar as pessoas, uma grande parte das pessoas, porque elas não acreditavam, elas não colaboravam. Ou seja, elas não faziam a sua parte. Embora Jesus fizesse a dele. Veja que coisa. Não é preciso nenhum ritual, nem vestes especiais, nem velas, nem cânticos. Nada que possa, de alguma forma, dar sustentação a isso. O passe é simplesmente impor as mãos. Qualquer um pode fazer isso. A mãe pode dar o passe aos filhos, principalmente as mães, em relação às crianças, aos bebês, porque elas têm recursos próprios, adequados àquilo que a criança precisa. Só que ela precisa ter fé, ter confiança em Deus e ter confiança em si mesma, sobretudo, para que essa transmissão de recursos ocorra e para que a criança receba aquilo que ela necessita. O que funciona de verdade no passe é um processo mental. É através do pensamento dirigido ao paciente que se transmite os fluidos, que são recursos curativos que todos temos conosco mesmo, e que também vem do passista. E o que vem também através do passista, a espiritualidade presente, nos ajuda com seus recursos, aqueles que nós ainda não temos, que ainda podem ser obtidos com a atuação, ajuda, a participação, a presença da espiritualidade. Por isso que é importante o passe no centro, o passe numa igreja, o passe num lugar onde as pessoas orem, que um ambiente é adequado para isso. Muitos desconhecem, mas todos nós, seres humanos, temos conosco esses recursos que nós chamamos biopsíquicos, que atendem às nossas necessidades, principalmente quando somos afetados por alguma enfermidade. Além daqueles que usualmente utilizamos, é claro, inconscientemente, por meio da prece, do bom pensamento, temos ainda reservas naturais, que nem sempre utilizamos convenientemente ou nem sempre sabemos utilizar. Não é difícil entender que a natureza tem seus próprios meios de promover a cura, como, por exemplo, o nosso corpo tem um sistema de defesa, chamado sistema imunológico. Mas além desse sistema de defesa, as reservas de que estamos falando não é de ordem material, meus amigos, mas de ordem psíquica, proveniente de nossa mente, que seriam utilizadas quando exercitamos mais profundamente a nossa fé, como durante uma prece, como durante um passe, em nosso favor ou em favor de alguém, de um paciente, de um enfermo, sobretudo. Acontece que nossos recursos próprios nem sempre são suficientes para uma ajuda num momento específico. É claro, esses recursos são limitados. Daí a necessidade de uma assessoria espiritual. Os espíritos amigos, protetores, colaboradores e outras pessoas encarnadas que estejam conosco e que vêm somar os seus recursos aos nossos. Nós vamos falar um pouco agora de como esse processo de transmissão fluídica era utilizado para Jesus, por exemplo, promover suas curas.
Se você abriu a Bíblia logo no Antigo Testamento, vai encontrar o terceiro livro chamado Levítico. Nesse livro estão delineadas as principais linhas de adoração a Deus que os judeus adotavam para sua prática religiosa. É uma antiga ritualística, bem exigente e detalhada nos moldes das religiões da antiguidade. Jesus nasceu e foi educado no judaísmo. Frequentou, quando criança, a sinagoga, onde aprendeu a ler, escrever, conheceu todo o cerimonial de adoração que o seu povo utilizava há séculos. Até os 30 anos ele viveu com seus pais, sua casa, que eram fiéis cumpridores de suas obrigações religiosas. Com certeza, durante esses anos, observando aquelas práticas, Jesus tirou muitas conclusões a respeito do que é a verdadeira adoração. O Evangelho conta um episódio em que Jesus, aos 12 anos, acompanhando os pais ao templo em Jerusalém, separou-se deles e ficaram muito preocupados em encontrá-lo discutindo no meio de alguns doutores da lei. É que Jesus não concordava com essa forma de adoração exterior, em que as práticas ritualísticas, cerimoniosas, eram mais importantes para o povo do que o crescimento moral das pessoas. E foi isso que ele criticou. Não adianta se dedicar à religião se você não está melhorando espiritualmente, se você não está se tornando uma pessoa mais bondosa, mais amorosa, mais compassiva, mais generosa, mais dedicada ao bem. Quando aos 30 anos saiu para ensinar o povo, Jesus, como sabia que não seria ouvido apenas pelos seus discursos, usou de uma estratégia para chamar a atenção sobre o que ele ensinava. Mais tarde, no Sermão da Montanha, vamos encontrar Jesus dizendo ao povo que para falar com Deus não era necessário tanto ritual. Bastava o Pai Nosso, dito de coração, dentro da própria casa. Deus está em todo lugar. Está sobretudo em nós, em nosso coração. Quando falamos conosco mesmo, na nossa intimidade, com toda a pureza de sentimento, estamos falando com Deus. Deus é a presença constante em todos, em tudo. Nada existe sem Ele. Nada existe além dele. Como espírito puro, Jesus trazia consigo uma grande reserva de recursos curativos, que eram provenientes da sua condição espiritual superior. Claro, muito acima daquilo que nós podemos imaginar. E ele se utilizou desses recursos para promover curas que assombraram muita gente. Traiu milhões de pessoas que o acompanhavam ao longo do caminho. Falam milhões, multidões, né? Naquele tempo não tinha tanta gente assim. Com isso era comum, quando ele ia em companhia dos apóstolos, reunir grande quantidade de pessoas que o acompanhavam. A maioria delas pedindo milagres. As pessoas não iam para ouvir Jesus. Elas iam para ser curadas. Hoje é assim também. A pessoa não vai à igreja para ouvir os ensinamentos, falar do Evangelho. Elas vão porque elas querem um benefício próprio e imediato. Infelizmente, nós somos assim ainda. Imediatistas, materialistas. Quando certo dia Jesus passava por uma cidade, uma mulher que sofria há anos de hemorragia, ela correu ao encontro de Jesus para obter cura, mas se surpreendeu quando o viu no meio de uma multidão. Na verdade, uma mulher judia, quem quer que fosse, não deveria aproximar de nenhum homem, a não ser quando estivesse em companhia do pai, do marido ou de um irmão. A lei proibia e havia castigo para quem desobedecesse esta regra. Mesmo assim, essa mulher desesperada, porque não conseguia conter a hemorragia que vinha
esvaindo há vários anos, armou-se de coragem e, com o último recurso, foi entrando no meio do povo, foi forçando o caminho aqui e ali, mas não conseguiu falar diretamente com Jesus. O máximo que ela conseguiu foi tocar-lhe as vestes. As vestes, naquela época, usava-se uma túnica. Jesus tinha uma túnica também. Ela tocou nessa túnica de Jesus. E se surpreendeu, porém, que ao sentir que uma energia estranha entrara no seu corpo e de repente detivera o fluxo de sangue. Ela se assustou, evidentemente. Mas o mais interessante vem em seguida. Acotovelado por muita gente que tentava tocá-lo, todo mundo queria tocar Jesus. Todo mundo queria um benefício de Jesus. De repente, ao sentir que uma energia sair de seu corpo, Jesus perguntou: quem me tocou? Muita gente está tocando, mestre, responderam. Mas Jesus se referia apenas a uma pessoa que dele retivera alguma virtude. Em seguida, a mulher se aproximou dele, com muito medo, e se lançou aos seus pés, com medo de ter cometido algum erro com o seu atrevimento. Fui eu, Senhor, disse ela. Jesus, porém, apenas lhe disse: a tua fé te curou. Veja isso, a tua fé te curou. Ele não disse: eu te curei. A que fé, a que força Jesus se referia, senão alguma força que saíra da própria mulher. E que Jesus, com a sua pureza, com a sua elevação, ajudou, porque ela aspirou esse recurso de Jesus, aquilo que ela precisava, aquele que ia complementar as suas forças interiores, ou seja, os fluidos curativos que também saíram de Jesus, vieram naquele momento se juntar ao dela e estancar o fluxo. Esse caso de cura chama atenção sobre todos os outros do Evangelho. Geralmente as pessoas esperavam que Jesus viesse a elas, impondo-lhe as mãos para obter a cura. Mas esse caso foi diferente. Não foi Jesus que foi a enferma, mas foi a enferma que veio a Jesus. Será que nós não podemos fazer isso? Onde está Jesus? Onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, em meu nome, aí eu estarei. Será que eu não posso? Você, nós, não podemos conseguir isso? Sabemos, por outro lado, que todos nós, espíritos encarnados, temos um corpo físico que está sujeito a enfermidades, mas ao mesmo tempo trazemos conosco alguma reserva de recursos curativos naturais que socorre ao corpo quando ele adoece. A maior parte dos problemas que nos acomete o corpo no dia a dia, um resfriado, uma gripe, uma pequena lesão, são resolvidos automaticamente pelo próprio corpo com esses recursos. Todos sabem, por exemplo, que temos um sistema imunológico, defesa que faz com parte desses recursos, que muitas vezes não são suficientes para promover a cura. Jesus, como Espírito puro, tinha esses recursos em abundância e assim promovia a cura de muita gente. Quando a mulher, extremamente necessitada e confiante, conseguiu tocar-lhe as vestes, ela não fez senão retirar de Jesus os recursos curativos para estancar o fluxo de sangue que a acometia. Foi o que aconteceu. Dezenas de pessoas deviam estar ali com o mesmo propósito, mas vejam bem, só a mulher foi curada. Estranho, né? Vejo que
Isso demonstra também que esses fenômenos chamados milagre não ocorrem com todo mundo e não ocorrem toda hora. Ocorre com alguém que reúne as condições para que isso aconteça. E Jesus percebeu que estava doando algo de si para alguém especial que estava presente. Nós pensamos à primeira vista que ele não sabia quem beneficiar, mas é provável que quando questionou a mulher e disse que ela tinha sido curada pela fé, ele o fez para que as pessoas presentes tirassem uma importante lição daquele fato. O passe é uma forma de transmissão de recursos curativos para pessoas necessitadas. Mas como vocês podem perceber, ele depende muito mais do esforço delas do que do aplicador do passe. Mesmo que Jesus quisesse curar a mulher, ele não conseguiria se ela não estivesse espiritualmente preparada para isso. Tanto assim que ele não disse, eu te curei, mas sim, a tua fé te curou. Quem foi o agente da cura? Ela ou Jesus? Ela. Ela foi o agente da cura. Do mesmo modo, o passe que aplicamos no centro espírita. Se alguém se beneficiar dele, o agente da cura é aquele que se beneficiou. Ele depende mais do que quem recebe do que quem dá. É claro que nesse caso, os recursos curativos não vêm só do passista. Nós não temos como nos comparar a Jesus, claro, mas eles são supridos pela ação dos bons espíritos que ali estão, que buscam na natureza e em outras pessoas os meios de nos atender, aliviando ou curando nossos males. Eis a nossa lição sobre o passe, sobre a qual você deve refletir e, se possível, ler alguma coisa. Temos muito livro, muitas orientações, muitos folhetos, temos também na internet muitas mensagens, em todos os momentos, condições, que você pode utilizar para aprender muito mais sobre o passe. Agradecemos a sua atenção e prometemos voltar dentro do nosso Pense Nisso para pensarmos juntos sobre os mais diversos assuntos espirituais do nosso interesse. Agradecemos a sua atenção e Deus o abençoe. O programa de hoje se encerra aqui, mas a reflexão continua. Pense nisso, em cada questão uma resposta com José Benevides Cavalcante. Um novo tema te espera toda terça-feira às 9 horas. Se quiser ouvir de novo, as reprises vão ao ar às 15 e às 21 horas. Você também pode acessar todo o nosso conteúdo a qualquer momento no site www.radiomeimei.com.br. E se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Até a próxima!